Olá, queridos ouvintes da Rádio Itapuama FM. É um prazer estar com vocês em mais um episódio do nosso amado quadro Literatura de Primeira. Eu sou o professor Raul Silva, seu guia nessa jornada pelo universo literário. E hoje eu convido vocês a mergulharem comigo em uma obra que continua a fascinar e inquietar leitores ao redor do mundo, mesmo décadas após a sua publicação. Eu estou falando de 1984, um romance visionário escrito pelo brilhante George Orwell. Para aqueles que ainda não conhecem 1984, é uma obra que nos transporta para uma sociedade totalitária, onde o controle absoluto é exercido pelo enigmático Grande Irmão. Publicado em 1949, esse livro antecipou muitas questões contemporâneas sobre vigilância, liberdade e opressão. Através dos olhos do protagonista, Winston Smith, somos levados a questionar o poder, a verdade e a nossa própria identidade. Então, preparem-se para uma análise profunda e envolvente dessa obra-prima. Vamos explorar os temas, os personagens e o impacto duradouro de 1984 na literatura e na sociedade. Então ajustem seus fones, relaxem e venham comigo nessa viagem literária inesquecível. 1984 é um romance distópico escrito por George Orwell e publicado em 1949, que se tornou um marco na literatura mundial por sua visão profética e perturbadora de um futuro totalitário. A história se passa em uma Londres reimaginada como parte de uma superpotência chamada Oceania, onde o partido, liderado pelo enigmático e onipresente Grande Irmão, exerce um controle absoluto sobre todos os aspectos da vida dos cidadãos. Orwell constrói um cenário de opressão e vigilância incessante, onde a liberdade de pensamento é suprimida e a realidade é constantemente manipulada para servir aos interesses do partido. O protagonista, Winston Smith, é um funcionário do Ministério da Verdade, responsável por alterar registros históricos para alinhar o passado com a visão ou a versão oficial do partido. O Ministério da Verdade é apenas um dos 4 ministérios que governam Oceania, ao lado do Ministério da Paz, que lida com a guerra, o Ministério do Amor, que cuida da lei e da ordem, e o Ministério da Fartura, que gere a economia. Cada nome é uma ironia, refletindo o oposto do que realmente fazem. A sociedade descrita em 1984 é marcada pela vigilância constante, através das teletelas, dispositivos que não só transmitem propagandas, mas também monitoram os cidadãos continuamente. As teletelas estão presentes em todos os lugares e lares e locais públicos, eliminando qualquer possibilidade de privacidade. Além disso, a nova língua, uma linguagem controlada pelo partido, é projetada para limitar a capacidade de pensamento independente, eliminando palavras que possam expressar conceitos que sejam considerados subversivos. A opressão psicológica é outro tema central, onde a tortura e a reeducação são usadas para suprimir qualquer forma de rebelião. A polícia das ideias persegue qualquer pensamento ou comportamento que possa ser considerado uma ameaça ao regime, instaurando um verdadeiro clima de medo e desconfiança entre os cidadãos. Orwell não só critica os regimes totalitários de seu tempo, como também oferece uma reflexão profunda sobre os mecanismos de controle e manipulação que podem surgir em qualquer sociedade. 1984 é, na verdade, um alerta aos perigos da concentração de poder e a erosão das liberdades individuais, fazendo-nos questionar até que ponto estamos dispostos a abrir mão de nossa liberdade em nome de uma suposta segurança. É uma obra que desafia a nossa percepção da realidade e nos força a confrontar questões fundamentais sobre poder, verdade e resistência. A narrativa
começa em um dia frio e luminoso de abril, com os relógios marcando 13 horas. Winston Smith, nosso protagonista, entra rapidamente nas mansões Victory, tentando se proteger do vento cruel. Esse início já nos dá uma ideia do clima opressivo e controlado em que vivem os personagens. Em cada esquina, um pôster gigante com o rosto do Grande Irmão observa todos os movimentos dos cidadãos. O Grande Irmão está de olho em você, diz o letreiro. A teletela, um dispositivo que transmite e recebe informações, está presente em todos os lares, impossibilitando qualquer tipo de privacidade. Winston trabalha no Ministério da Verdade, onde sua função é reescrever a história de acordo com os interesses do partido. Ele vive em constante medo da polícia das ideias, que pode prendê-lo por qualquer pensamento contrário ao regime. A vida cotidiana é marcada pela escassez de recursos como a eletricidade e a comida, e também pela propaganda incessante. Em meio a esse ambiente opressivo, Winston decide começar um diário, um ato extremamente perigoso e subversivo. Ele compra um caderno em uma loja de segunda mão, um objeto raro e precioso. Ao começar a escrever, Winston sente o peso de seu ato, ciente das possíveis consequências. Afinal, para quem ele escreve? Para o futuro, para os não nascidos. Winston questiona como se comunicar com um futuro incerto, onde ou tudo será igual e suas palavras não terão significado, ou tudo será diferente e ele não será compreendido. Em suas primeiras anotações, Winston descreve um filme que assistiu, onde cenas de violência extrema são aplaudidas pela plateia. Este momento revela a desumanização e o controle psicológico exercidos pelo partido sobre os cidadãos. Apesar do medo e da opressão, o ato de Winston de escrever seu diário simboliza resistência e esperança. Ele busca preservar sua individualidade e humanidade em um mundo onde esses valores são constantemente ameaçados. Mas o que é que vai acontecer com Winston? Haverá repercussões por causa de seu ato de rebeldia? O que mais há para descobrir sobre esse mundo? Bem, para saber, vocês precisarão ler o livro. E para quem ficou curioso, você pode encontrar esse livro na livraria Lira Cultural, aqui na Praça da Bandeira, em Arco Verde. Basta procurar pelo Bruno, que ele vai atender a todos vocês com um super atendimento. Vai lá e confere esse e outros inúmeros livros cheios de mundos para serem explorados. Queridos ouvintes, ao concluirmos a nossa análise de 1984 de George Orwell, somos levados a refletir sobre questões profundas e atemporais. Essa obra não é apenas uma crítica aos regimes totalitários do século XX, mas um alerta constante sobre os perigos que a concentração de poder e a vigilância excessiva representam para a nossa liberdade e para a nossa individualidade. Winston Smith, com sua luta silenciosa e desesperada contra a opressão do partido, nos lembra da importância da resistência, mesmo quando parece inútil. Seu desejo de preservar a verdade e a memória em um mundo de mentiras e manipulação nos inspira a valorizar e proteger as nossas liberdades fundamentais. Orwell, com sua escrita perspicaz e inquietante, nos oferece uma visão sombria de um futuro que, em muitos aspectos, ainda ressoa em nossa sociedade atual. 1984 nos convida a questionar a realidade que nos cerca, a desconfiar das informações que nos são apresentadas e a valorizar a nossa capacidade de pensar criticamente. É impressionante como uma obra escrita há mais de 70 anos continua a ser tão relevante e impactante. Em tempos de crescente vigilância digital e manipulação da informação, a mensagem de Orwell é mais pertinente do que nunca. Precisamos estar vigilantes e proteger nossas liberdades para garantir que o pesadelo de 1984 nunca se torne uma realidade. Eu espero que a nossa jornada pelo universo de 1984 tenha sido enriquecedora e instigante. Que esta análise desperte em vocês o desejo de explorar mais a fundo esta obra e refletir sobre suas implicações em nosso mundo contemporâneo.
E lembrem-se, se quiserem se aventurar nas páginas desse livro aqui, você pode encontrar ele lá na Lira Cultural a preços super acessíveis. Eu agradeço a todos pela companhia e pela atenção. Foi um prazer compartilhar essa reflexão com vocês. Eu sou o professor Raul Silva e nos encontramos no próximo episódio do Literatura de Primeira aqui na Rádio Itapuama FM. Até lá, continuem lendo, questionando e refletindo.